Eu gostaria de fazer uma leitura aqui de um texto rápida em relação ao que foi falado, que nós já conversamos aqui. A miscigenação no Brasil está profundamente ligada à violência sexual, especialmente contra mulheres negras e indígenas durante o período colonial e escravocrata. Embora a história oficial muitas vezes tenha romantizado a mestiçagem como símbolo de formação de identidade nacional, ela tem raízes em grande parte na exploração sexual sistemática, na dominação e na coisificação dos corpos dessas mulheres. O estupro, relação entre miscigenação e cultura do estupro. Estupro como instrumento de denominação. Durante a colonização e o período de escravidão, os homens brancos colonizadores, senhores de engenho, feitores, exerciam poder absoluto sobre os corpos de mulheres negras e indígenas. O estupro não era apenas violência sexual, mas uma ferramenta de denominação racial, social e econômica. A sociedade colonial normalizou essas relações desiguais. As crianças nascidas dessas violências eram muitas vezes classificadas como mestiças, mulatas, caboclas, cafuzas e etc. E isso romantizado posteriormente como democracia racial, apagando a origem violenta dessa miscigenação. Até hoje, os estereótipos construídos durante esse período persistem, associando a mulher negra à sexualidade exacerbada, à disponibilidade sexual, e a mulher indígena à figura da índia sensual, reforçando a cultura do estupro e a objetificação desses corpos. O estupro era legalmente aceito quando cometido contra as mulheres escravizadas, pois elas eram consideradas propriedade. Isso instituiu uma lógica de que mulheres negras e indígenas poderiam ser usadas sem consentimento, que se perpetua de maneira simbólica e prática até hoje. Por que a história oficial do Brasil por muito tempo foi escrita sobre a ótica das elites brancas, que romantizaram a mestiçagem e ocultaram a violência estrutural que a gerou? A narrativa da democracia racial serviu como mecanismo de apagamento da dor, da violência e da opressão que foram estruturantes na formação brasileira da sociedade. A conclusão é que a miscigenação no Brasil está intrinsecamente ligada à história de violência sexual, dominação e exploração de mulheres negras, e isso dialoga diretamente com a cultura do estupro que persiste na sociedade brasileira. Tenho aqui todas as fontes. Sueli Carreiro, que é filósofa, escritora e ativista. Djalma Ribeiro, filósofa e autora, abordada em vários livros. Sim, Jamila Ribeiro. A Angela Davis, que também é americana, também faz essa análise sobre essas raças. Hebe Matos, historiadora brasileira, especialista em história da escravidão no Brasil. Lilian Schaus, antropóloga e historiadora. João José Reis, que também tem obras brasileiras que tratam do assunto. Stefânia Capone, obras e também vários documentos, registros em cartório, cartas e relatos de viajantes estrangeiros no Brasil que descrevem abertamente a prática sistemática do estupro de mulheres escravizadas e indígenas. Peru Vaz de Caminhas, que existe uma carta de Peru Vaz de Caminhas que é na primeira menção, que fala, a primeira menção à exploração sexual das mulheres indígenas, tratadas como objetos de desejos. Tem também artigos acadêmicos, frases de historiadores, e a conclusão é que, baseado em análise historicográfica séria, feita por autoras e autores que são referências acadêmicas no Brasil e no mundo, essa é uma verdade histórica registrada em documentos de estudos e na memória coletiva da população negra e indígena brasileira. Agora você deu uma carteirada aqui, braba, hein? O único problema, sabe o que é? Eu não vou estender muito, mas queria fazer umas duas observações. Primeiro, esse pessoal que você leu aí, é tudo... Isso aí é a nata do identitarismo brasileiro. Né? Esse pessoal não é historiador, não é pesquisador sério, não. Eles são ideólogos. Eles estão aí para inventar teses como essas, que não tem fundamento em nada. Então, é muito... Isso aí não é a verdade histórica, nada. Isso é uma versão muito peculiar que eles elaboraram. Essa gente elaborou. Agora, veja bem, vamos supor que o que eles dizem, que
para mim, né? Eu que conheço a política, a história de muita coisa, tenho uma vasta experiência política, para mim isso é absurdo. É uma concepção absurda. Mas vamos supor que ela fosse verdadeira. E aí? O que a gente faz com isso? É como se alguém chegasse aqui e falasse assim: ah, você é italiano? Na Roma Antiga tinha escravos. E os escravos eram estuprados. E aí? O problema hoje não é esse. Hoje nós temos uma sociedade que não é uma sociedade escravagista, é uma sociedade capitalista. Se nós queremos emancipar socialmente a população brasileira, nós temos que acabar com o capitalismo. Toda essa lenga-lenga sobre o que aconteceu na escravidão não resolve absolutamente nenhum problema. O que a gente precisa fazer hoje é construir um partido revolucionário, acabar com os capitalistas, muitos dos quais adoram essas teses aí, adoram, tá certo? Derrubar tudo, estabelecer a igualdade social, tirar a população negra da miséria, tirar a população branca da miséria, acabar com a destruição do país e tudo mais. Nesse trabalho de derrubar o capitalismo, de fazer uma revolução, o que é que todo esse negócio, essa macarronada ideológica que eles fazem contribui? Eu não consigo entender. Não contribui em nada. O que você vai fazer? Eu sou favorável a mobilizar a população negra para a revolução, usando o fato de que o cara está no rodapé da sociedade, não ganha nada, está na favela. Eu sou favorável a esse tipo de coisa. Usar a experiência dele para que ele tome consciência que é preciso mudar o país. Agora, se eu chegar lá e falar assim, não, o problema aqui é que o branco estuprou o negro, não vejo o que isso acrescenta, o que isso resolve, o que isso faz evoluir a consciência revolucionária do trabalhador brasileiro. Me parece que é um negócio assim de classe média. Da classe média branca é uma pseudo-autoflagelação, porque o pessoal é hipócrita. Então o branco fala, nós estupramos. Não estuprou nada, ele não liga. E esse pessoal negro que levanta essa tese, isso daí é puro carreirismo. Então sinceramente, eu não vejo qual é o proveito de tudo isso, como programa político, como meio de ação política. O que eu vejo é que isso daí cria um problema para a ação política. Porque nós, PCO, nós queremos juntar toda a população explorada para derrubar o capitalismo. É preciso unificar essa população. Sem unificar a força de homens e mulheres, brancos, negros, indígenas, para derrubar o capitalismo, nós não vamos derrubar o capitalismo. E essas teorias, elas jogam um setor contra o outro sobre bases falsas. A mulher negra foi estuprada. Aí você vai conversar com esse cidadão, ele vai chegar para mim, por exemplo, vai chegar para mim e vai falar assim, não, você é herdeiro da população branca. Que papo furado é esse? É para jogar um setor contra o outro. Não serve para nada isso. Então, eu não concordo com essa tese. Eu acho absurda. Mas vamos supor que fosse real. Para que serve isso exatamente? Onde é que a gente vai chegar com isso? É isso que é o problema da tese. O problema central. No fundo, o identitarismo é assim, não é você lutar contra... O pessoal fala assim, o patriarcado. Eu não sei o que é essa entidade do patriarcado. Mas na prática é assim, você tem que brigar com o tiozão do bar da esquina. Brigar com o tiozão do bar da esquina, que ele é homem, não vai resolver nenhum problema. O que a gente precisa é educar as mulheres sobre a base de um programa revolucionário para acabar com o capitalismo.
Não brigar com o tiozão da esquina. Não brigar com seu primo, seu tio, o professor universitário lá. É brigar contra o Estado, contra o sistema capitalista. O inimigo não é o homem branco, é o capitalista. Branco, preto, azul ou vermelho. Esse que é o problema. Enquanto o pessoal fica fazendo esse tipo de teoria, né, esse pessoal todo é PT, PSDB, tudo. Na prática, o que eles fazem? Vão lá, no Congresso Nacional, volta o Dia da Amizade Brasil-Israel. Israel é a coisa mais racista que já existiu no mundo. A escravidão brasileira é um piquenique perto dos israelenses. Os caras vão lá votar o Dia da Amizade com os piores racistas que o mundo já conheceu. Israel era irmão gêmeo da África do Sul. Aí o pessoal fala, não, precisamos fazer a frente ampla. Frente ampla com quem? Com o pessoal que financia a matança do negro na África. Então uma miragem ideológica que eles colocam, que se coloca contra a luta de classes. A única via é a luta de classes. Negro contra branco, se for na África do Sul, ainda faz um pouco de sentido. Né? Não faz todo sentido, mas eu, por exemplo, entendo que os negros não gostem dos brancos na África do Sul. Né? E os brancos são a classe dominante. Agora, no Brasil, que tipo de coisa é essa? Onde é que eles querem chegar com isso exatamente? Que eu não consigo entender de jeito nenhum. Né? O que eu vejo é assim, aparece um gaiato aí na internet, que a gente apelidou ele de Buana, que ele arrumou um nome africano, fantasia aí. Né? Então, ele chega e fala assim, e o PCO é partido de branco. Você acha que o PCO é um partido de branco? E daí? O PCO é um partido de luta pelos trabalhadores brasileiros. Se existe um partido, o único partido que luta de fato pelo interesse do negro brasileiro é o PCO. Se é de branco, então é o partido branco que luta pelos negros. Porque eu vou te falar uma coisa, as organizações negras, elas estão todas vendidas para o imperialismo. É tudo ongueiro. Eles só pensam em dinheiro. Então, eu não levo a sério esse negócio, porque eu acho que isso daí é uma satisfação, isso aí é para dar uma satisfação moral. O negro, 300 anos, 400 anos, 500 anos foi estuprado. E daí? O que isso tem a ver com o dia de hoje? Aí o cara vai falar, não, porque precisa da reparação histórica e tal. Reparação histórica é a tentativa de conseguir uma esmola dos capitalistas para as vítimas deles. Isso é reparação histórica. Nós queremos acabar com o capitalismo, não queremos esmola. Nós queremos botar abaixo. No PCO, por exemplo, não tem esse negócio de branco e negro. Não tem branco e negro, não tem homem e mulher, não tem heterossexual e homossexual. É todo mundo militante. É o partido que estabeleceu a maior democracia entre as pessoas que existem no Brasil inteiro. E nós podemos fazer isso porque a gente não acredita nessas coisas que eles estão falando. Então precisaria, tudo bem, debater essas coisas, mas precisaria mostrar qual é a vigência, qual é a utilidade. Para nós, não tem utilidade nenhuma isso. Mesmo que fosse verdade. Sendo mentira, é pior. Mas não tem utilidade nenhuma. Então, eu não vejo. Djamila Ribeiro, você citou Djamila Ribeiro. Você sabe quem é Djamila Ribeiro? Você sabe que ela é modelo de alta moda por aí? Que ela usou a luta do negro para ganhar dinheiro com propaganda e tudo mais? Não, invalida sim. Claro que invalida. A luta invalida. Poderia não invalidar uma determinada ideia. Você fala, bom, apesar da pessoa ser ruim, a ideia é certa. Não, mas a luta não. A luta só vale a luta das pessoas que estão nessa luta de maneira desinteressada. O cara que está na luta para ser deputado, não acredito na luta dele. O cara que é financiado por ONG, não acredito na luta dele, não.
Então, teria que ser a ideia pura. Mas as ideias dela, na minha opinião, não têm fundamento nenhum. Hã? Não, eu sei, está cheio de gente. Isso aí é uma indústria, você não percebe que é uma indústria? Que o pessoal está ganhando muito dinheiro com isso? Que a defesa do negro é uma indústria? Enquanto o negro está na favela, se fudendo lá na mão da PM, os caras estão ganhando dinheiro com a luta do negro? Que eles são financiados pelo Banco Itaú? Você leu aí? Quem que é? Sueli Carneiro, financiada pelo Banco Itaú. Está lutando pelo negro? Faz favor. Tem que ver se a pessoa está defendendo o negro que leva bala da polícia, da PM na favela. Esse quem tem que ver. Mas o pessoal não quer saber disso. O negócio deles é reparação histórica. Hoje eu vi dignidade emocional. Você imaginou na favela você chegar lá para o cara que corre das balas da PM, do caveirão? Não, o problema é que você precisa ter dignidade emocional. Faz favor. O índio. O pessoal fala que defende o índio. Tem uma mulher aí no governo Lula, Sônia Guajajara, ministra do índio. Não é índio, não pode falar índio, porque se falar índio, coitado do índio. Os índios do PCO, porque o PCO tem índio militante, levam bala no Mato Grosso do Sul e a ministra, ó, pernas para Kitiquera, ela nem aparece. Ela nem aparece. Teve uma atividade aqui em Brasília, recentemente, e a orientação do pessoal que é lutador pelo índio era de impedir que os índios do PCO do Mato Grosso do Sul, que são vítimas de capanga e da PM o tempo todo, fossem para Brasília. Aí o PT faz aliança com o governador do Mato Grosso do Sul. Eu não posso falar que ele é assassino, porque eu vou ser preso. Eu não posso falar que ele é um bandido, porque eu vou ser preso. Então não vou falar nada disso, que ele é assassino e bandido. Eles apoiam esse cara. Tem 200 índios presos lá, sem acusação formada. Cadê o pessoal? Mataram os Pataxó na Bahia. Cadê o Ministério do Índio? Cadê os... Eu só vejo a Sônia Guajajara em Nova York, se abraçando lá com os criminosos do governo Biden. Meu, é uma enganação isso. Esse pessoal é uma indústria. É uma indústria, eles estão se favorecendo com essas ideias aí. O problema é, você é a favor de acabar com a classe dominante? Porque, vamos falar que é verdade. Se a mulher negra foi estuprada em 1502, ou se ela foi estuprada em 1700, é bem menos importante do que saber da situação dela na favela hoje. O pessoal está disposto a acabar com essa situação, derrubando a classe dominante? Porque é a classe dominante que mantém, não é o tiozão da esquina. Quem mantém essa situação é a burguesia. Eles querem derrubar a burguesia? Não. Então, por que nós vamos nos preocupar com essas ideias? Mas você me perdoa que às vezes eu fico um pouco inflamado contra esse pessoal, mas é um debate que a gente pode fazer, se você achar que deve... não. Se você achar, não. Eu acho que a gente deve fazer esse debate até com mais espaço e mais calma. Vamos... Eu agradeço a todos, ao Oitivo.